Muito bem, nós estamos aqui para mais uma série do nosso Pod Casa. Pod Casa é uma série de produções de podcast feito pela Igreja Comunidade Casa de Maquir. Eu sou o pastor Ezequiel e hoje eu estou muito honrado com a presença ilustre, nada mais, nada menos que a minha linda esposa, pastora Ana Cláudia. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada, estamos aí. Muito obrigada por permitir a gente entrar na sua casa. Isso, e nessa série de mensagens que nós vamos fazer aqui no nosso Pod Casa, pastor, nós vamos falar sobre Casa de Paz. Casa de Paz é um programa, é um seminário de libertação familiar, onde nós falamos sobre problemas espirituais relacionados à família. Direcionamento de pais, direcionamento de filhos, direcionamento de mães. E nessa série de mensagens tem muita coisa boa, muita coisa legal para você acompanhar conosco. Então fique ligadinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique ligado para você poder receber todas as novidades que nós temos para você. E nós vamos compartilhar com vocês, há um mês mais ou menos, o pastor trouxe uma palavra na igreja a respeito das flechas na mão do arqueiro. E essa palavra está em Salmo 127, a partir do versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão aos seus inimigos à porta. Essa palavra, pastor, ela é uma palavra muito forte, né? Porque é uma palavra que ela está falando diretamente a respeito da responsabilidade que os pais têm sobre a vida dos seus filhos, né? Eu até vou lançar uma palavra aqui, eu não quero que você se sinta ofendido ou que você ache que é uma palavra radical, tá? Mas se você tem filhos, eu quero dizer uma coisa para você. Se os seus filhos ainda são crianças, melhor ainda. Se são adultos, já não tem muito mais o que fazer, porque agora eles já começam a viver a vida deles, né? Mas se os seus filhos são crianças, menores de 7 anos, melhor ainda. Você é responsável pelo sucesso do seu filho. Você tem uma responsabilidade. Por quê? Tanto quanto na nossa lei terrena, esse filho está debaixo da sua tutela. É você que toma conta dos seus filhos, né? E na lei espiritual é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala, pastora, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, na mão do valente, é porque uma flecha na mão de um valente que sabe o que está fazendo com essa flecha, ele acerta o alvo, né? E os filhos, a gente tem que acertar o alvo com nossos filhos, né? Ninguém cria filhos para dar errado, né? Nós criamos filhos para que nossos filhos tenham certo, que nossos filhos tenham sucesso, sejam grandes profissionais, sejam prósperos, né? Então, esse salmo, ele traz essa responsabilidade sobre a vida dos pais em relação aos filhos, né? Sem contar também que às vezes esse arqueiro, ele falta dentro de casa. Esse arqueiro, nós falamos assim, nós tratamos como insuficiência familiar. É a ausência de uma das duas figuras dentro da casa, né? Ou é o pai, que ele é uma figura ausente, ou é a mãe, que é uma figura ausente. Quando pior ainda, é os dois. Porque o que muito acontece, pastor? Às vezes, o filho do carnaval, já ouviu falar do filho do carnaval? Né? Às vezes tem aquele filho do carnaval, né? Que a mãe sai pra curtir, engravida, vem pra casa, não sabe de quem que é, e aí você cresceu dentro desse lar. Só que agora a mãe, ela tem que criar o filho, ela tem a responsabilidade, ela tem que cuidar, tem que dar o de comer, tem que vestir, tem que dar onde dormir. E essa mãe, ela tem que fazer o quê, pastor? Ela tem que pegar esse filho e colocar no colo de alguém para cuidar. Ou é no colo do avô, da avó, ou é no colo da tia, no colo da vizinha. E para ela, porque ela vai ter que trabalhar para sustentar o filho. E essa criança que é para ser uma flecha,
ela se torna Ela se uma perde, flecha né? sem direção. Porque ela não tem ali a presença masculina do pai para poder mostrar para ele qual a função da figura masculina dentro de casa. Ela não tem a presença da mãe, né, que é a figura feminina para mostrar, para dar o carinho, o amor, o aconchego, o abraço, o afago, e ela fica completamente perdida. Por isso que hoje nós temos muitas pessoas que não têm sentido na vida, né? É o famoso a crise existencial, né? Sim. As pessoas não sabem quem elas são, não sabem por que elas estão aqui, não sabem para que elas servem, não sabem o propósito, e muitas perdem realmente o sentido da vida, aonde entra muito assim, depressão, ansiedade e muito suicídio. E isso tem virado rotina, infelizmente. Sim. Nós vemos muitas pessoas se perdendo por falta da direção. É porque ela cresce sem propósito, né? Uma pessoa sem propósito, sem sonho, sem direcionamento, ela não tem sentido de viver. Ela simplesmente acha que ela se sente um peso para a sociedade, uma dificuldade. Ela é o desastre de todos, né? Eu vou fazer uma pergunta, aí você analisa, tá? Se você sente que você não tem sentido na sua vida. Se você sente que você não sonha, você não tem mais sonho, não tem mais objetivo, não sente mais propósito de viver. Se você tem esse sentimento, eu não quero que você se desespere, eu quero que você compreenda uma coisa. Se você tem esse sentimento, eu quero que você analise se os seus pais te deram direcionamento. Se os seus pais fizeram o papel do arqueiro, né, do valente. Se eles estavam preparados com o seu arco e a flecha, que é você, na época, uma criança na mão, para atingir o alvo, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, na maioria dos casos, pessoas que não têm sentido, que têm conflito de identidade, crise existencial, são as pessoas que não foram criadas dentro de um lar bem estabelecido de forma familiar, de um lar, foram criados dentro do lar que tem uma insuficiência, que tem a ausência ou do pai ou da mãe, pastora. Por isso que tem esses problemas. E nós vemos que a estratégia do diabo é destruir lá atrás, destruir a infância. Porque se ele destrói a infância, ele destrói o quê? Uma geração. Yeah. Hoje nós somos adultos e nós temos que ter a consciência de romper essa maldição, romper com tudo que a gente foi formado, com tudo que a gente foi criado, deixar muita coisa para trás para começar a formar filhos bons. Tá na nossa mão esse poder hoje. Então, assim, não é porque você sofreu, ou porque você foi abandonado, ou porque seu pai não foi o que você gostaria, ou sua mãe não foi o que você gostaria, você tem que repassar isso. Você tem que quebrar isso e começar a fazer totalmente diferente. E eu, o pastor Ezequiel, somos prova que dá certo. Nós temos certo. Nós temos 3 meninos, 3 gerações dentro da nossa casa. Está sendo formado ainda? Sim, já formamos um, já lançamos um, que agora já está com 20 anos. Já formamos um, agora tem mais 2 para formar, para lançar. Quando a gente acerta um, a gente fala, vencemos, vitória, foi. Vitória. Deu certo, né? Porque a gente ainda anda com aquela insegurança, né, da vida, porque o mundo, ele tá lutando muito contra esse princípio familiar, né, pastora? O mundo, a nossa sociedade, o mundo, a política, o que nós vivemos hoje, ele tem batido de forma brutal em cima das famílias, destruindo, querendo desfazer essa essência familiar, né? E a gente fica morrendo de medo, né, para que os nossos filhos deem certo na vida, que eles acertem o alvo, que eles vão para frente, né? Mas uma coisa é certa, nós sabemos que nós estamos bem instruídos como guerreiros, como valentes, e os nossos filhos estão no arco e flecha bem estruturados, e nós vamos lançá-los, né? Mas a questão é, pastora, e quando a flecha, o filho ou a filha, eles não teve um arqueiro, o arqueiro foi embora de casa. O arqueiro abandonou. E essa pessoa agora, ela cresceu sem direção. E agora, talvez eles até estejam nos assistindo, nos vendo, e eles estejam se identificando
que eles fazem? Como que eles devem fazer? Qual que é o direcionamento que eles devem tomar? Então, na verdade, o primeiro ponto que você vai ter que olhar, olha para você hoje, você está vivo? Se você está vivo, é porque alguém cuidou de você. Então, não importa maravilha. como foi, não importa como Então foi. ela não é a escória da sociedade, ela não é uma pessoa não. assim, inútil, abandonada, sem valor, né? Na Não é, né? verdade, assim, a gente pode comparar uma vida como ouro. Então aqui eu tenho uma aliança de ouro no meu dedo. Se eu pegar essa aliança e jogar lá no lixão e alguém achar, o que vai achar lá? É lixo? Não, é ouro. É ouro. Nunca então, vai deixar de ser ouro. nunca vai deixar de ser ouro. Então, assim, o seu valor, você nunca vai perder. O seu valor, você tem um propósito muito grande aqui. Foi Deus que te fez, foi Deus que te Ótimo. formou. Boa. Entendeu? Até porque às vezes as pessoas elas se sentem desvalorizadas, né? Sim. Diante de uma sociedade que exige tanto da gente hoje em dia, É né? porque, na verdade, o que entra na vida da pessoa é a moldagem desde a infância. Então, o sentimento que entrou, a rejeição, o abandono. Então, chega uma fase na vida da pessoa que ela não vê sentido na vida e ela se acha um lixo. Muitas pessoas se acham que não tem valor, por que eu estou aqui, eu não sirvo para nada. Mas isso foi implantado na infância, Foi né, pastora? implantado na infância. O inimigo, ele é estratégico. Então, ele usa isso e vai usar. Porque qual que é o plano do diabo? É tirar a sua identidade de filho. Nós somos filhos de um Criador, de um Deus. Os nossos pais, eles foram escolhidos para nos gerar. Mas quem deu a vida foi Deus. Então, nós temos o valor, nós somos ouro. E Deus teve ouro todo na aquele mão de cuidado Deus. para nos manter vivos, Até aqui. né? Para a gente chegar até aqui, para você chegar até aqui, até esse momento que você está assistindo esse vídeo. Olha como que Deus está falando com você nesse momento. Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, não importa a data, não importa a hora que o vídeo foi postado, a data que ele foi postado, o que importa é que você agora está assistindo esse vídeo e Deus está falando para você, se você está vivo, é porque eu te amo, você tem um valor, né? Você tem um valor. Só que para você aproveitar, usufruir desse amor de Deus, precisa de se libertar de coisas do passado. E às vezes, pastor, a pessoa está presa na questão paterna. Porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, eu não consigo perdoar meu pai. E tem casos até de mulheres que foram abusadas pelo seu próprio pai e ela não consegue liberar o perdão pro pai, né? E ela fica presa nisso. Não tem como levar uma vida plena desse jeito, né? Infelizmente, o diabo ele quer pegar tudo para ele quer roubar tudo que é de Deus. A figura masculina é uma figura tão importante na nossa sociedade e o diabo quer destruir isso. Porque quando Deus formou o homem, ele disse, vamos formar um homem à nossa imagem e semelhança. E a mulher vem em seguida através da costela de Adão. Então, o que o diabo quer? Roubar a identidade, principalmente do homem. Da Por figura quê? masculina. Por quê? Porque tem um peso. Sabe qual é o peso? Muito importante? Paternidade. Então, Deus. a paternidade é muito importante, porque a falta de paternidade nos afasta do nosso Pai Celestial. Porque a gente olha para o nosso Pai terreno e a gente transfere para Deus essa figura. Então, quando nós vamos, às vezes, falar com Deus, muitas pessoas não conseguem aceitar Deus como Pai. Isso quer dizer, pastora, que quando uma pessoa tem um lar, uma insuficiência familiar, uma ausência do pai, ela tem a dificuldade de reconhecer a paternidade em Deus também. Sim. Né? Porque ela não conseguiu conseguiu uma barreira ver, muito grande. né? Ou um pai abusivo, né? Um pai truculento, um pai violento, né? Como que eu vou conseguir ver Deus como pai se o meu pai era um pai violento? O meu pai que era o pai que era para me proteger, para te proteger, para nos proteger. O pai que era para nos cuidar, para ser o provedor, para trazer a providência dentro de casa. Ele era o pai que batia, que abusava, que machucava, que maltratava, que abandonava. E agora eu tô falando para você que você precisa ver a sua paternidade em Deus. Como que nós vamos ver a paternidade em Deus se nós temos essa dificuldade com os pais, né? Essa insuficiência, esse problema que era para ele ter sido o nosso valente,
né? Era para o nosso pai, nossos pais, falando de uma forma geral, graças a Deus, né? Eu tive um bom pai, né? Meu pai foi um pai espetacular, né? Mas quando eu falo nós, né? Eu tô generalizando. Como que nós vamos ver Deus como pai, Deus como o provedor, se meu pai não provia? Como que eu vou ver Deus como um Deus amoroso se meu pai não me amava? Ou se eu não tive pai para me amar? Como que eu vou ver Deus como um Deus protetor se meu pai, ao invés de me proteger, ele me machucava, me maltratava, abusava de mim? Então, tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora que estão se identificando com isso, né? E a questão é libertação, pastor. Libertação. E o primeiro passo para essa libertação acontecer é o perdão. Perdão. E é difícil, é muito difícil você pensar que você tem que perdoar alguém que te fez mal, que te feriu. Porque o seu sentimento é o quê? Se vingar. O sentimento dentro de você é se vingar. O sentimento de raiva, às vezes de ódio. Você não aceita isso, entendeu? Mas que pai que foi esse? Mas que mãe que foi essa, né? A gente vê que o diabo realmente quer destruir dentro de você o seu sentimento. E automaticamente ele fazendo essa destruição dentro de você, você vai vomitar isso nos seus filhos. Você vai vomitar isso em quem está perto de você. Você vai ferir pessoas. A pergunta que nós deixamos aqui hoje é simples, né? Você quer reproduzir na vida do seu filho o que fizeram com você? Se você teve pais bons, tomara que você reproduza mesmo na vida do seu filho, na vida da sua filha, da sua geração. Mas se você foi abandonado, abusada, você quer reproduzir isso na vida do seu filho? Com certeza não. Com certeza não. Mas você precisa, para você criar filhos bons, para você ter filhos bons, ser um bom arqueiro, um bom valente. Né? Agora você não está mais, pastora, na posição de flecha. A fase da flecha passou. Agora você está na fase de ser o valente. É você que atira a flecha. Você mudou, né? E agora está na hora de você olhar para os seus filhos, ou se você ainda vai se casar um dia, você vai olhar para os seus filhos, e você vai querer que os seus filhos atingem o alvo, acertem o alvo, né? Mas para isso você precisa estar bem. Na verdade, a vida te moldou. Porque quando nós nascemos, quando nós somos criança, nós somos massinha mole. Então, tudo que vem aqui na gente, naquela massinha, é moldável. Então, nós somos moldados. Moldados pelo pai, moldados pela mãe, moldados pela sociedade, moldados pela escola, moldados pela religião. Nós somos moldados. Só que quando você atinge a sua vida adulta e que você entra numa crise existencial, ou com ansiedade, ou com depressão, e você não entende o porquê que você está sofrendo aquilo, você vai ter que olhar para dentro de você. Isso que é difícil. Você olhar para dentro de você e procurar onde você tem que arrumar. É mais ou menos assim, você carrega uma mochila com você, e agora você é adulta, você tem que pegar essa mochila que foi cheia, você vai ter que abrir ela. Cheio de coisas do passado, cheio né? de coisas, cheio de informação. Tudo aquilo que você recebeu está dentro dessa mágoas, mochila. traumas, tudo ali dentro. Ferimentos. Você vai ter que pegar essa mochila agora, abrir ela e olhar o que você vai tirar de bom. E eu confesso para você que na maioria das vezes é pouquíssimas coisas que você vai usar. Muitas coisas você vai ter que deixar e arrumar. Esse é o detalhe também. Não adianta você vai falar assim, eu vou colocar uma pedra em cima disso. Né? A gente não pode colocar o defunto no porão. Se a gente colocar no porão, uma hora ele vai feder. Nossa, então a gente tem que enterrar, resolver o problema, entendeu? A gente tem que resolver o problema. Então assim, se você teve problema com o seu pai, você vai ter que resolver. Como? Perdão. O perdão sara tudo, cura tudo. E o perdão é a chave, né? O que fala na oração do Pai Nosso, pastor? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É como se fosse uma troca, né? Não é que Deus, a gente não faz troca com Deus, mas é que Deus está querendo dizer assim, o que você quer que eu faça para você,
você precisa fazer pelas pessoas, né? É mais ou menos assim. A gente vê que o perdão é um mandamento. Você tem que perdoar. E por que você tem que perdoar? Por causa da pessoa? Não, é por causa de você. Você precisa se libertar, você precisa É porque se curar. assim, às vezes, pastora, às vezes a pessoa ela não quer liberar o perdão para um pai que abusou dela, por exemplo, porque ela acha que se ela não perdoar o pai, ela tá punindo o pai pelo ato que ele fez com ela. Por ele ter abandonado ele, ou abandonado ela. Então eu não perdoo o meu pai porque ele me abandonou. E o ato de não perdoar, na cabeça da pessoa, pastor, ela tá entendendo que se ela não perdoa, ela tá punindo outra pessoa, mas não é, né? Na verdade, ela tá se mutilando, né? Sim. Ela tá se autoflagelando porque a outra pessoa não tá nem aí com isso, né? Não muda nada na vida da outra pessoa, né? Ela fica com uma mágoa dentro dela. E essa mágoa, o que é? É uma água suja, uma água ruim. É uma água amarga, uma água que não presta, né? Nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus é água viva. É água que flui. Água limpa, que flui. E tem muito crente falando que é crente, que tem Jesus fluindo dentro dele com uma água dos outros. Então essa água tá meio podre, né? Tá podre, ela não tá conseguindo transparecer Jesus. E quando a pessoa tem a mágoa, ela vai na igreja, tudo, mas ela não consegue ficar bem. Ela não consegue firmar. Não se estabelece. Porque ela precisa resolver. E não adianta tampar o sol com peneira, não adianta colocar pedra. Não adianta falar que o tempo não vai, gente. Eu conheço uma senhora que eu tô cuidando dela, ela tem 77 anos. Uau. E ela não conseguiu liberar perdão pro pai dela. E ela teve uma vida ruim até o dia de hoje, por causa da mágoa. E toda vez que ela vai falar do pai, ela chora, porque aquilo dói dentro dela. Então ela deixou de ter uma vida. A ferida tá aberta há quantos anos, Olha, né? Que não 77 anos da vida dela, ela carregando essa mágoa dentro dela. Sendo que eu poderia ter resolvido isso muito, muito antes, ter vivido. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela ficou sozinha na vida. Porque a mágoa dela transferiu pro parceiro, transferiu pro marido, transferiu pros filhos. Aí os filhos, meus filhos conseguem ficar perto. Os filhos, o marido vai tudo embora, porque não aguenta ficar perto, não aguenta estar junto, entendeu? Por causa da mágoa. Então a gente tem o quê? O primeiro passo é resolver os nossos problemas. Pra gente conseguir ir e formar filhos bons. Porque a tendência, se você não resolve, você vai vomitar em cima dele, do seu trauma. Então, se você quer ser um bom flecheiro, resolva primeiro o seu passado. O nosso passado é o que nos formou para sermos o que nós somos hoje. Quando a Bíblia fala assim, ó, que nós colhemos o que nós plantamos, a Bíblia está dizendo que nós somos o que nós plantamos lá atrás. O que nós somos hoje, o que você é hoje é o resultado do que você plantou lá atrás. A pergunta é, o que você está plantando hoje para colher amanhã? Essa é a grande pergunta. Então, resolva o seu problema. Resolva com seu pai, se for necessário. Resolva com sua mãe, se for necessário. Mas eles não estão aqui. Eles já morreram. E agora? O que eu faço, você? Dá para resolver. Dá para resolver. Tem como resolver. Porque não é por eles. O perdão não é por eles. Quando você perdoa alguém, independente se o seu pai está vivo, se o seu pai está morto, se o seu pai está com você, se o seu pai não está com você, ou sua mãe, ou sua mulher, seu esposo, sua ex-esposa, independente. Porque o perdão não é para a pessoa, não é para benefício da outra pessoa ou da pessoa que ofendeu, né? O perdão é para benefício da pessoa ofendida. Então, se você me magoou e eu saí daqui com mágoa, e eu fui embora para outro país, para outro estado, com mágoa ao seu respeito, eu preciso de liberar o perdão, não é para te beneficiar. É porque eu preciso de me liberar dessa prisão, porque o perdão é como se a gente estivesse nos aprisionando dentro da gente mesmo, né? Como se a gente estivesse nos trancando dentro de nós. A gente entra no cativeiro, né? É um cativeiro. E é um cativeiro que nós temos a chave. Sim, é uma cadeia para sair de que a dentro gente dele. consegue. Então, o primeiro passo para você levar uma vida plena, uma vida saudável, ter filhos saudáveis, ser um filho saudável, perdão. Não tem como fugir, né, da Bíblia, como a gente falou. Você vai ver que na palavra de Deus, quantas vezes a gente tem que perdoar nosso irmão, pastor? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, você não tem para onde fugir. Você vai ver uma história do servo, né, e do seu senhor,
que ele é perdoada a dívida dele, e quando chega a vez dele perdoar com o servo dele, Não perdoou. ele não perdoou. E o que é lançado na vida dele? Maldição. Atormentadores, entendeu? Então, quem tem falta de perdão é atormentado, porque existe uma maldição por trás disso. Uhum. E automaticamente você não recebe o perdão de Deus. Exatamente. Nós já estamos chegando no final dessa primeira mensagem de Casa de Paz para sua vida. Filhos são como flecha na mão do valente. E é você que acerta o alvo, é você que determina o alvo. Quer que o seu filho acerte o alvo? Acerte o alvo você também. Faça certo, faça direito, para que tudo dê certo na vida dos seus filhos. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos aqui, eu, pastora Ana Cláudia, pastor Ezequiel, nós estamos aqui para atender você. Junto com esse vídeo, na descrição, vai estar o nosso contato que você pode falar conosco. Se você tiver alguma dúvida, nós teremos um imenso prazer em atender você, tá bom? Isso, e lembre-se, para você ser um bom arqueiro, você precisa se curar, se libertar, senão você não vai conseguir lançar filhos. Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, para você poder estar por dentro de todas as nossas atividades, nossos vídeos. E ative as notificações, porque assim você vai receber um sinal no seu celular todas as vezes que nós postarmos vídeos novos aqui no nosso canal. E também compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo, com uma amiga, tá bom? E deixe um comentário para nós saber se você está gostando desse vídeo ou não. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o equilíbrio familiar. Nós vamos falar o posicionamento do pai, o posicionamento da mãe e o posicionamento dos filhos, para vocês conseguirem arrumar a casa de vocês. É devagarzinho, mas devagarzinho a gente chega lá. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.